terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é meramente um de seus fios. Tudo o que fizer o tecido, fará a si mesmo. Olá! No texto anterior, o chefe indígena norte-americano nos recoloca a necessidade de olharmos as questões ambientais sob o ponto de vista sistêmico. Ou seja, sob esse ponto de vista, tudo que é causado para o ambiente, tudo que acontece com o planeta, se reflete também na nossa vida, na vida dos homens. É por isso que o chefe indígena nos fala em responsabilidade. Qual é a nossa real responsabilidade frente aos problemas ambientais? É sobre isso que devemos pensar quando pensarmos em ambientalismo. E é nesse sentido que propomos ações de gestão ambiental que procurem recuperar o ambiente tão danificado. A busca, então, é por um incentivo à participação. E esse é o tema da aula de hoje, a gestão participativa e o ambiente. Dia a dia, observamos uma necessidade crescente no investimento e numa preparação para a vida social. Isso fica claro porque as novas oportunidades de vivências humanas tratam a questão ambiental sob o ponto de vista da participação. É nesse sentido que aumentam as possibilidades de participação das pessoas, dos sujeitos, no envolvimento com grupos comunitários, com ONGs, com entidades não governamentais, na busca por um espaço de discussão, por um espaço de atuação ambiental. Esse é um dos pontos principais para a aplicação de teorias de sustentabilidade. Ou seja, a participação é ponto forte para a sustentabilidade. A participação é ponto forte também em muitas políticas públicas que procuram inserir os sujeitos na discussão e na conversa sobre as realidades ambientais. O papel da sustentabilidade é o de dar possibilidade à reapropriação da natureza por esses sujeitos envolvidos no processo. Isso significa fornecer instrumentos democráticos para que toda a população possa se apropriar da natureza, possa reconhecer que faz parte da natureza, mas que necessita e utiliza a natureza para a sua produção. A participação é então responsável pelo crescente aumento da autonomia individual e coletiva dessas populações. Por isso precisamos conhecer o que significa participar. Qual é o real papel da participação na gestão desses ambientes? De fato, se a participação possibilita autonomia aos sujeitos, é preciso que ela não seja vista como um bem dado, um bem doado, um bem cedido. É preciso que a participação seja conquistada. A participação nesse sentido é um processo de conquista que se faz com o tempo e que nunca se acaba. Mas se a participação é um processo de conquista, precisamos ficar muito atentos a todos os discursos políticos que a utilizam. Ou seja, muitos desses discursos têm como pano de fundo o assistencialismo, a cooptação, o paternalismo, como uma forma de manter o sistema atual vigente. Por exemplo, não podemos acreditar que o discurso participativo do Banco Mundial seja o mesmo discurso participativo do MST. Participação legítima se faz, então, em busca de um crescimento comunitário. É uma forma de envolver os sujeitos no reconhecimento sobre suas realidades e inseri-los na responsabilidade ambiental frente a esse ambiente e frente à sua própria vida. Assim se constroem novas formas e possibilidades de autonomia, tanto na gestão participativa dos ambientes, como na autossustentabilidade dessas comunidades, na autogestão dessas comunidades. A participação é, então, o agente potencializador dessa autogestão, dessa autossustentabilidade, e possibilita que os indivíduos construam, de forma coletiva, suas próprias necessidades a partir do reconhecimento dos limites do ambiente. É através da participação, então, que se reconhecem as regras democráticas, o papel da negociação, das burocracias, de que forma precisamos agir
de maneira coletiva para buscar melhorias ambientais. Precisamos entender, porém, que a participação não significa a ausência, a eliminação ou a superação do poder na sociedade. Ela apenas dá ao sujeito a possibilidade dessa negociação, a possibilidade de que ele participe nas estruturas do poder. Ou seja, possibilita uma descentralização desse poder para instâncias menores de deliberação. Cresce nesse sentido a participação dos agentes comunitários ou dos chamados intelectuais orgânicos. Eles são a ponte entre o poder e o exercício e a negociação da participação. Mas se a sustentabilidade propõe que sejam compostos conhecimentos complexos sobre o ambiente, é preciso que, no caso da gestão ambiental, esses conhecimentos sejam produzidos a partir da criação de grupos complexos, de grupos multidisciplinares. Esses grupos são responsáveis pela criação de saberes transdisciplinares sobre a realidade. Isto é, saberes que não são compartimentalizados, saberes que são criados a partir das realidades, porém de forma sistêmica. É isso que propõe também a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento de 40 capítulos que tenta trabalhar um novo modo de desenvolvimento, ou seja, ela trabalha sobre o tripé da eficiência econômica, da proteção ambiental e da equidade social. Esses três temas estão movimentados nessa agenda como uma forma de tratar a sustentabilidade. Ou seja, a Agenda 21 é uma agenda para a sustentabilidade. A Agenda 21 é um documento mundial que trata de metas, ações e planos de fiscalização e avaliação da possibilidade dessas ações. Esse documento foi assinado por 179 países, porém ele não se trata de uma obrigação para esses países, ou seja, eles não têm obrigação de realizar essas ações ou essas metas, ou alcançar essas metas. Este é então um documento consensual, ou seja, quando esses países assinaram o documento, através de representantes como o governo do estado, os representantes das instituições civis, de ONGs, eles se responsabilizaram de forma política com esse documento. Os países ficaram então responsáveis pela construção da Agenda 21 nacional, da Agenda 21 estadual e da Agenda 21 para as cidades. Sobre a sustentabilidade relacionada à Agenda 21, vejamos o seguinte texto. O enfoque desse processo de planejamento apresentado com o nome de Agenda 21 não é restrito às questões ligadas à preservação e conservação da natureza, mas sim a uma proposta que rompe com o desenvolvimento dominante, onde predomina o econômico, dando lugar à sustentabilidade ampliada que une a agenda ambiental e a agenda social, ao enunciar a indissociabilidade entre os fatores sociais e ambientais e a necessidade de que a degradação do meio ambiente seja enfrentada juntamente com o problema mundial da pobreza. Nesse texto, vimos que a Agenda 21 propõe um padrão de sustentabilidade voltado para a diminuição das desigualdades, através da geração de empregos e a criação de cidades e sociedades sustentáveis. A Agenda 21 trata ainda das questões da produção e do consumo. Sobre esses temas, ela propõe alguns objetivos a serem seguidos. Ela propõe a necessidade de diminuição do consumo. Ao mesmo tempo, entende que é preciso problematizar sobre as reais necessidades com relação a esse consumo. O que precisamos na realidade para viver? Vamos assistir agora ao Ação Correta. A quantidade de carros nos grandes centros é cada vez maior e a poluição também. Como conciliar, neste caso, a participação social e a preservação do meio ambiente? O inventor de um aparelho que promete despoluir o ar e diminuir o ruído dos veículos parece ter descoberto. Foram 25 anos de investimento próprio para melhorar a qualidade do ar.
Adaptado no escapamento, o aparelho é acionado com a partida do motor. Os dispositivos reduzem a emissão de gases em cerca de 80%, retêm partículas e abafam o barulho dos veículos. A sujeira que iria para a atmosfera fica retida e pode ser reaproveitada pelas indústrias de cimento, de acordo com o inventor. O despoluidor do ar, ele movido a vento, ele foi criado que quando você aciona o motor, vai acionar o dispositivo, que com esse processo vai esfriar a fumaça e vai lavar, vai reter dela gás, partícula e ruído que o motor emitiria. Isso aí tudo é matéria-prima, que em vez de poluir o meio ambiente, ela pode ser utilizada. Eu tenho um outro projeto que está atrelado ao projeto Despoluidor do Ar, que vai, o que reteu no despoluidor do ar vai ser captado e ser levado para uma indústria. Essa indústria vai fazer a transformação do lixo, mais esse produto aqui, juntando com uma química, fazer placas aglomeradas de casa pré-fabricada, que é uma alternativa também para o lixo, que eu estou falando poluição do ar, mas a poluição do ar, o lixo também faz poluição do ar. No fermentar, ele cria gás. No lixo você recicla, e o que sobrou é matéria. Essa matéria vai ser anexada ao produto que sobra do escapamento e vai ser anexada a uma química que também tem no lixo. Um produto que está no lixo vai ser feita a química para fazer a prensagem do aglomerado. O despoluidor realiza ainda uma outra ação ao entrar em contato com o vento. Ele pode ser instalado no interior ou na parte externa de todos os veículos, inclusive bicicletas. O objetivo é captar o ar da atmosfera e devolvê-lo 90% mais limpo. A ideia é que cada carro venha com o aparelho. Assim, daqui a 10 anos, a realidade pode ser diferente. Pois quanto mais carros, ônibus e motos, melhor a qualidade do ar. Olha, eu te cito um exemplo de São Paulo, por exemplo. São Paulo se faz rodízio, principalmente no inverno, que abafa e a fumaça baixa. Esse é o efeito estufa, literalmente, né? Então, em vez de ser usado o rodízio de veículos por placa, usa-se equipamentos, coloca-se equipamento nos veículos e não precisa parar a circulação, não precisa parar o consumo de petróleo, nem nada. Simplesmente vai andar e vai emitir, mas vai sugar também, vai reter, então não vai ficar suspenso no ar. Pela invenção, recebeu o prêmio Paraná Ambiental Qualidade do Ar. O aparelho foi patenteado em 2002 e atualmente Isaac busca parcerias para viabilizar a implantação. De acordo com ele, essa é a saída para fazer com que o desenvolvimento continue, só que aliado à preservação da natureza. Agora está na seguinte fase, foi testado, foi patenteado, foi testado os protótipos, tudo o que é preciso. Agora está na fase de ser construído aparelhos pilotos para certificar. Mas esse construir não é mais o inventor quem faz, agora é a sociedade, agora quem tem que fazer isso é os órgãos públicos. Enfim, é uma coisa inédita, porque até hoje só se fez o seguinte, fez o motor, fez o escapamento e jogou a fumaça para fora. O despoluidor do ar é para reter isso, então é uma alternativa que está aí para ser juntado em parceria com a iniciativa privada ou com o órgão público ou quem quer que seja que está interessado na conservação do meio ambiente por essa área, fazer uma parceria e bancar custos. Alguém tem que fazer alguma coisa pelo planeta, pelas pessoas, pela natureza, enfim, alguém tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Eu quero que dêem continuidade na minha parte. No caso dos ambientes naturais, a participação também é um ponto importante. Ela deve ser discutida para que possamos entender qual é o real papel dessa participação na criação e na gestão de ambientes naturais. Vamos tratar agora da gestão de unidades de conservação. A questão comumente discutida é entender se essas unidades de conservação devem receber planos de sustentabilidade. Alguns defendem que essas áreas devem ser estritamente de preservação ambiental. Outros, por sua vez, defendem que as comunidades devem ser inseridas no processo de proteção desses ambientes. A sustentabilidade é uma possibilidade e, por isso, as comunidades locais devem ser inseridas nesse processo.
Essa é uma forma de fazer com que a participação seja efetiva, consolidando assim os objetivos tanto da Agenda 21 como da sustentabilidade. Durante muito tempo, as populações indígenas, os caiçaras, os pantaneiros viveram uma relação intrínseca com os seus ambientes. É nesse sentido que falamos em coevolução, ou seja, ambiente e homem evoluíram numa mesma sintonia, numa mesma linha paralela. Isso significa dizer que ambos evoluíram juntos. Ou seja, essas comunidades possuem uma relação muito forte com esse ambiente e se reconhecem a partir desse ambiente. Isso significa dizer que essas comunidades construíram relações históricas com esse ambiente e o reconhecem em todos os seus sentidos. Ambiente e comunidade só são o que são porque se construíram juntos. É por isso que em planos de sustentabilidade, as comunidades locais, as comunidades tradicionais, devem ser inseridas no processo de produção. Ou seja, essas comunidades possuem conhecimentos tão antigos e regionais sobre esse ambiente, conhecimentos sobre a biodiversidade, sobre a produção de produtos, de remédios. Todos esses são conhecimentos que foram construídos a partir dessas relações. Retirá-las desse ambiente, então, seria favorecer um esquecimento desses saberes tão populares, desses saberes tão locais, que poderiam auxiliar num plano de desenvolvimento que levasse a sustentabilidade como ordem. Retirá-las desse ambiente seria, portanto, uma grande perda de etnodiversidade. Ao mesmo tempo, essas unidades de conservação estão, em geral, muito afastadas do poder deliberativo. Isso significa dizer que muitas vezes as políticas públicas e as decisões que são tomadas para a sustentabilidade desses ambientes não refletem a realidade desses locais, porque muitas vezes as desconhecem. Nesse sentido, as populações locais, através da participação, teriam um importante papel. Elas poderiam auxiliar e ajudar na construção de políticas públicas mais efetivas para esse ambiente, que reconhecessem as reais necessidades e as potencialidades desse ambiente. As potencialidades tanto no trato e nas questões relacionadas à sustentabilidade, como também na produção de materiais, na produção de remédios e na conservação da biodiversidade desses locais. Além disso, o Estado não teria a possibilidade de fiscalizar essas áreas de forma correta. Isso principalmente por estarem muito afastadas dos grandes centros, por serem áreas muito grandes e também pela falta de efetivo que seria suficiente para essa fiscalização. Nesse sentido, as populações locais também teriam o seu papel. Elas poderiam funcionar como fiscalizadoras dos processos de sustentabilidade dessas áreas. Para isso, os governos precisam favorecer a capacitação desses indivíduos para atuarem ambientalmente de forma sustentável. Para isso, o governo ainda precisa facilitar a incorporação de conhecimentos técnicos científicos, além de aumentar as possibilidades socioeconômicas dessas comunidades, alcançando assim um padrão de sustentabilidade desejável. As críticas a esse processo residem justamente no fato de que essas populações não possuem capacidades específicas para o trato em relação à sustentabilidade. Ou seja, para esses críticos, essas populações não teriam capacidade de organizar um processo tão complexo. É preciso saber também se essas comunidades realmente querem participar de um processo de sustentabilidade. É preciso que essas populações estejam inseridas de forma legítima, com vontade, com desejo de participar desse processo. De qualquer forma, a Agenda 21 nos diz que há necessidade de manter essas populações em seus locais de origem, porque elas fazem parte desse ambiente. Elas evoluíram com esse ambiente. Mesmo que elas não façam parte do processo participativo que busque a sustentabilidade, elas têm direito de se manter nesses locais.
O que se busca com a criação dessas unidades de conservação é que elas garantam a manutenção da biodiversidade. Não importando, nesse sentido, se as comunidades locais vão estar inseridas ou não no processo de manutenção. Proponho a vocês agora que pesquisem um pouco sobre a existência da Agenda 21 na sua cidade. Será que você também não pode se inserir nesse processo? A dica de hoje é que você faça uma visita ao site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Nele você vai encontrar a Agenda 21 completa e conhecer um pouco mais sobre o tema.